Quando Luffy saiu ao mar, ele disse que queria uns 10 companheiros, faltando apenas um para completar esse número. Porém, conforme a história avançava, o autor Eiichiro Oda nos mostrou que, na verdade, ainda terão mais 3 chapéus de palha, e até mesmo ele já nos deu as informações para encontrar cada um deles. Então, se você quer saber quem serão os últimos 3 chapéus de palha a entrar no bando, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e eu gosto muito de One Piece porque a maior parte das respostas que buscamos está na própria história, sempre deixada nas entrelinhas, e esses detalhes deixados pelo Oda, já nos revelando os últimos chapéus de palha, vai explodir sua mente. E eu peço que, se você gostar de todas as conexões e detalhes que eu trago nesse vídeo, para você deixar o seu like, porque o seu like é uma ajuda gigantesca. Mas com isso então, vamos agora para os últimos chapéus de palha. Ainda no primeiro capítulo de One Piece, quando Luffy saiu ao mar pela primeira vez, ele disse que queria reunir pelo menos uns 10 companheiros de tripulação. Como Luffy atualmente tem apenas 9 outros membros do Chapéu de Palha navegando com ele, isso fez surgir a teoria de que ainda terá mais um membro no bando, e esse será o último Chapéu de Palha. Porém, eu vou por um caminho um pouco diferente. Eu não acredito que terá apenas mais um Chapéu de Palha, mas sim ainda outros 3. Ou seja, que a tripulação do Chapéu de Palha terminará com 13 tripulantes, incluindo Luffy. E eu digo isso porque o Oda já deixou provas para trás de que os chapéus de palha serão 13 no final, e até mesmo nos deixou padrões para identificar quem serão esses últimos chapéus de palha. Até agora, Luffy já navegou por 3 mares diferentes. Ele começou no East Blue, o local de seu nascimento, depois Luffy passou a Montanha Reversa e chegou na primeira metade da Grand Line, conhecida como Paraíso, e por fim, ele atravessou por baixo pela Ilha dos Homens-Peixes e chegou no Novo Mundo, a segunda metade da Grand Line. E algo interessante de se notar é que no primeiro mar no East Blue, Luffy recrutou 4 chapéus de palha. Na primeira metade da Grand Line, ele também recrutou mais 4. E agora no Novo Mundo, ele recrutou apenas 1. Por enquanto, porque seguindo o padrão, ele também deverá recrutar 4 tripulantes nesse mar. Mas isso não é tudo, as conexões e padrão vão muito além disso. O que é realmente interessante e que mostra que o Oda planejou tudo isso é que existe um padrão entre a ordem que cada um entrou no bando, os primeiros de cada mar, assim como os segundos, os terceiros e os quartos. Eles seguem um padrão entre si. Para você entender melhor, eu vou te mostrar cada um deles. Os primeiros membros a entrarem em cada um desses 3 mares são as feras acorrentadas. Todos os primeiros membros de cada mar foram vistos pela primeira vez acorrentados e são conhecidos como feras e monstros. No East Blue, o primeiro a entrar foi Zoro, que estava amarrado dentro do quartel-general da Marinha, e foi dito ser uma besta demoníaca pelo Kobe. Já na metade da Grand Line, o Paraíso, foi o Chopper o primeiro a entrar, que também foi visto pela primeira vez amarrado ao trenó da Kureha e foi dito ser um monstro. Já no Novo Mundo, temos o Jinbe, um homem-peixe considerado uma fera, que foi visto pela primeira vez acorrentado em Impel Down. Já agora, o segundo membro de cada mar a entrar são as mulheres. Elas são pessoas que estavam envolvidas de alguma forma com o vilão, além também de ter perdido suas mães em um acidente trágico nas mãos de um inimigo. E um detalhe curioso até é que todas as mulheres foram apresentadas pela primeira vez sentadas na história. No East Blue, o segundo membro a entrar foi a Nami. Nami era membro da tripulação do Arlong, um dos inimigos do Luffy. Vimos Nami perder sua mãe adotiva em um flashback e quando ela conheceu o Chapéu de Palha, ela estava sentada no telhado de um bar. Agora, na primeira metade da Grand Line, o segundo membro foi a Robin. Robin era membro da Baroque Works e nós a vimos perder sua mãe biológica também em um flashback. Além disso, quando ela conhece o Chapéu de Palha, ela é mostrada sentada no corrimão do Going Merry.
Já agora no Novo Mundo, ainda não tivemos o segundo membro a entrar nesse mar, porém temos os padrões, e sabemos que com certeza o próximo Chapéu de Palha será uma mulher. A primeira opção é de que esse novo Chapéu de Palha seja a própria Vivi, que inclusive já navegou com Luffy e até mesmo é considerada uma Chapéu de Palha temporária. Atualmente ela está fugindo do governo mundial porque Imu e os Gorosei descobriram que a família Nefertari também são do clã dos D, então ela está em perigo e seria o momento perfeito para voltar ao bando. Outra prova de sua volta é que cada Chapéu de Palha recebeu um número pelo próprio Oda de acordo com sua ordem de entrada no bando. O Luffy é o 1, o Zoro 2 e assim por diante, até Jinbe sendo 10. E a Vivi também recebeu um número, o 5,5, que multiplicado por 2, já que seria sua segunda entrada no bando, daria exatamente 11, o número do próximo Chapéu de Palha. Mas a opção que eu particularmente mais acredito é que o próximo Chapéu de Palha será a Bonnie. Bonnie se encaixa em todos os padrões que vimos dos segundos membros de cada mar. Ela é uma mulher, ela perdeu sua mãe em um flashback, está ligada a um vilão que é o Gorosei Saturno e até mesmo sua primeira apresentação, ela estava sentada em cima de uma mesa comendo. Ela se encaixa perfeitamente. Bonnie é uma lutadora forte, e atualmente ela está lutando ao lado dos Chapéus de Palha e também vai fugir com eles até Elbaf. Além disso, a Bonnie tem uma história com o deus do sol Nika e o admira profundamente, já que seu pai lhe ensinou sobre esse guerreiro e também o admirava. E agora que Bonnie sabe que Luffy é o próprio Nika, a chance dela navegar ao seu lado para realizar o seu sonho e o sonho de seu pai é muito grande. Então a minha aposta é que Bonnie é a próxima Chapéu de Palha. Também temos Yamato e Carrot, mas eu vejo as duas mais como aliadas ao invés de membros da tripulação oficial. Carrot se tornou a nova líder dos Minks, e Yamato faz parte do grupo dos samurais de Wano, liderados pelo Momonosuke, dois grupos aliados dos Chapéus de Palha. Mas isso ainda está longe de acabar, porque temos ainda mais 2 Chapéus de Palha para descobrir, chegando então nos terceiros membros a entrar de cada mar, os artesãos. Em cada mar, Luffy escolhe um artesão especialista em construções. Ambos são líderes de outros grupos. Eles também são parentes de outros piratas e geralmente são considerados como párias e odiados por muitas pessoas. No East Blue, o terceiro a entrar foi o Sop. O Sop é filho de Aesop, um dos piratas do Ruivo. Ele era líder de um pequeno grupo chamado Piratas Usopp, e também era frequentemente expulso de sua vila por estar sempre gritando mentiras para todos. E quando ele se juntou ao Luffy, ele trabalhou como artesão do grupo, sempre fazendo os reparos no Gon e Mary, além de fazer criações como o próprio Clima Tact da Nami. Já agora na primeira metade da Grand Line, o terceiro membro a entrar nesse mar foi o Frank. Frank é filho de um pirata desconhecido, ele era líder da família Frank e também foi expulso da cidade, além de ser odiado por muitos por sempre estar roubando e causando confusão com seu grupo. Ele se tornou o construtor naval do Chapéu de Palha e criou Tousan Sunny, e ele também é um ótimo artesão, fazendo várias invenções e criações, assim como o Sop. E bom, agora no Novo Mundo eu não encontrei nenhum personagem na história que se encaixe com essas características. O único é o Bellamy, que é um artesão e era líder de um grupo pirata, e também possui uma conexão com o Luffy, e o considera um amigo, apesar dos dois já terem se enfrentado 2 vezes. Porém, Bellamy atualmente não quer mais ser um pirata, ele está trabalhando como aprendiz de tintureiro e ele teve até mesmo a chance de entrar para a grande frota do Chapéu de Palha, mas decidiu não fazer isso. Então, na minha opinião, o terceiro Chapéu de Palha do Novo Mundo será um personagem ainda desconhecido, e minha maior aposta é um gigante do reino de Elbaf. Já foi confirmado que a próxima ilha que os Chapéus de Palha irão é Elbaf, o reino dos gigantes, e sabemos que a cultura desse reino é focada na mitologia nórdica.
ou seja, eles são guerreiros e ferreiros habilidosos. Em Elbaf é muito provável que existam bons artesãos, e também sabemos que um dos principais grupos do reino são os piratas gigantes guerreiros. Então, seguindo o padrão que já vimos, eu acredito que Luffy conhecerá um gigante com habilidades de artesão ou de ferreiro, filho de um pirata gigante guerreiro e que se juntará ao Luffy em sua viagem. Shanks é visto como um ídolo em Elbaf, e sua reputação influenciou muitos pequenos gigantes a também quererem se tornar piratas, assim como aconteceu com Luffy. E até mesmo já vimos um gigante assim. No capítulo 1076, vemos um garotinho gigante implorando para o Shanks o levar com ele, mas o Shanks nega. Esse na verdade pode ser o garoto que se juntará ao Luffy. Seu tamanho é maior que os humanos comuns, mas também bem menor que os gigantes normais, até porque ele ainda é uma criança. Mas a altura é muito relativa em One Piece. É só olhar para a espada Ema, que nas mãos do Oden, um homem de quase 4 metros tinha um tamanho normal, e nas mãos do Zoro, um humano de tamanho comum também tem o tamanho normal. Então, se esse garotinho gigante entrasse para o Chapéus de Palha, o seu tamanho também daria uma normalizada. E na verdade eu sempre senti falta de um aprendiz na tripulação do Chapéus de Palha. O bando do Roger, por exemplo, tinha Shanks e Bug como aprendizes, mas do Luffy até agora ainda não tem ninguém. É claro que tem a chance da Bonnie assumir sua verdadeira idade quando entrar para o Chapéus de Palha, já que ela tem apenas 12 anos. Mas ainda assim, ninguém vê ela como alguém inexperiente. Ela até mesmo foi capitã de uma tripulação e era uma supernova. Mas já o garotinho gigante é um novato completo e seria um ótimo aprendiz para o Chapéus de Palha. Mas agora temos o quarto e último membro a entrar no bando de cada mar. E esses são os Cavalheiros Pervertidos. Basicamente cavalheiros, mas que mostram uma obsessão exagerada por mulheres. No East Blue foi o Sanji, com seu problema de sangramento nasal e sua perversão. Já na primeira metade da Grand Line foi o Brook, e todos sabemos como ele adora ver uma calcinha. Seguindo esse padrão, o último Chapéu de Palha a entrar para o bando terá essas mesmas características, e os únicos dois que se encaixam são Momonosuke e Kinemon, que realmente tem chances de se juntar ao Chapéu de Palha no final da história. Luffy até mesmo falou para eles que quando eles quiserem navegar juntos com ele, era só chamar que ele iria buscá-los. Porém, na minha opinião, eles são muito mais aliados do que de fato alguém que vai se juntar oficialmente à tripulação principal do Luffy. Também, é claro, existe a possibilidade de ser um personagem que ainda não conhecemos e que irá aparecer em alguma ilha que os Chapéus de Palha ainda vão visitar, sendo essa uma das opções mais possíveis. É só a gente ficar de olho nos próximos personagens que aparecer e ver se eles encaixam nesses padrões. Outra possibilidade que eu vejo é Yamato, que não é pervertida como Sanji e o Brook, mas mostra seu afeto por Oden de uma forma um pouco doentia, e pelo fato dela se considerar um homem, isso ainda estaria dentro do padrão que vimos. Além disso, por um tempo foi praticamente confirmado que Yamato entraria de fato para os Chapéus de Palha, mas no último instante ela decidiu que adiaria sua entrada para conhecer todo o país de Wano primeiro, e só depois se juntar ao Luffy. Então é muito possível que ela ainda se torne uma Chapéu de Palha oficial, sendo a última a entrar no bando, e finalizando assim os 13 Chapéus de Palha finais, a nova tripulação do Rei dos Piratas.